Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Verbo. Um episódio a gente preparou com bastante carinho, então curte, compartilha e vamos tocar aí. Hoje comigo aqui na mesa temos a Jéssica. Fala pessoal, tudo bem? E o nosso convidado, o pastor da nossa igreja, o reverendo Pedro. Também Olá. chamado como Pedrinho, conhecido. Olá. Vai ser difícil falar reverendo Pedro aqui. Olá, tudo bem? E é Seja isso. muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Hoje, então, vamos direto ao assunto. Hoje o tema é sobre paternidade. Se você tem vontade de saber, se você não necessariamente é pai, mas com certeza você é filho, então, se você quer saber um pouco mais sobre paternidade do ponto de vista cristão, continua assistindo, fica até o final, vai ser um papo bem gostoso. E vamos lá, então. Muito bem-vindo novamente. Muito obrigado. Pra galera que não te conhece, fala um pouquinho sobre você, pastor. Se apresenta aí pro pessoal. Tá bom. Eu nasci aqui na Vila Maria, né, aqui em São Paulo. O meu pai era um imigrante nordestino, pernambucano. A minha mãe era de família portuguesa, ainda, né? Ela está viva. E cresci aqui na Vila Maria. E aos 17 para os 18 anos eu fui para a faculdade em Guaratinguetá, na Unesp, fazer engenharia mecânica. E a minha mãe e meu pai já frequentavam aqui a igreja da Vila Maria há algum tempo, mas eu ainda não tinha me convertido, eu visitava a igreja aqui desde talvez 77, 78. Mas quando eu fui para a faculdade em 1980, lá eu tive a minha conversão, né, no primeiro ano de faculdade. E acabei vindo aqui para Vila Maria, né? Naquela época eu morava boa parte do tempo lá em Guaratinguetá, aqui no Vale do Paraíba. E eu vinha aos fins de semana para cá. E fiz a minha pública profissão de fé em 81, né? Então já aí 42 anos de profissão de fé, 43 de convertido, né? Frequentando a igreja da Vila Maria. Depois eu trabalhei como engenheiro de 84, vamos dizer assim, até o ano da minha formatura, né? Até 2015, então quase 30 anos, um pouquinho mais. E depois eu já vinha sendo chamado para o ministério há algum tempo, né? Desde 2006, 2007. Fiz uma primeira tentativa de ir para o seminário em 2007, tentando trabalhar e conciliar o seminário, mas foi bem difícil, foi bem complicado, porque tudo era muito longe. Nessa época eu já morava em Arujá, que é uma cidade próxima aqui de São Paulo. O seminário fica no Campo Belo, né, perto do aeroporto de Congonhas, e eu trabalhava em Cumbica, Guarulhos. Então imagine Atravessando a cidade. eu andando de carro para lá e para cá com um trânsito maravilhoso, né? Então eu perdia 3, 4 horas por dia dentro do carro. Então foi uma coisa assim bem difícil. Graças a Deus a minha esposa sempre me ajudou muito, a Elizabeth, que é aqui da igreja desde pequenininha, né? E ela me ajudou muito, me apoiou, mas mesmo com todo o apoio, com crianças pequenas, né? Os meus filhos eram muito pequenininhos na época. A gente não conseguiu permanecer no seminário naquela época. E eu fiquei muito triste quando parei, em 2008, parei no meados de 2008, estava no segundo ano, mas colocamos diante de Deus e Deus confirmou depois, mais à frente, Ele me deu outras oportunidades, né, outra configuração, e eu tive muito apoio aqui do conselho da igreja, na época do pastor Cícero, me ajudou muito, né, me apoiou bastante, e a gente pôde voltar para o seminário já de forma integral, né, só para estudar. E eu também nunca fui muito inteligente, então eu tive que fazer muita força. E eu gastava muito tempo, né? Então eu não tinha como fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Assim. Eu sou muito esforçado, é a minha característica, muito esforço,
muita dedicação, mas não tenho um brilhantismo como alguns amigos meus tinham, né? Mas você construiu uma carreira em engenharia, um monte de cálculo ali, e aí depois ir para um monte de livro, filosofia, uma super transição mas sempre também, com muito né? esforço. É interesse, né? Interesse, eu sou dedicado, organizado, tenho essas características, né? Mas eu sei que são pessoas brilhantes, né? Pessoas assim que têm uma natureza que já nasce com aquilo, né? Eu creio que a pessoa já nasce com esse dom de Deus e poder ter um raciocínio brilhante, mais lógico, que pegam muitas coisas ao mesmo tempo, sem fazer tanto esforço. Eu já tenho que fazer o caminho um pouco mais difícil, né? E estamos aí. Aí eu me formei no seminário, e graças a Deus a Igreja de Vila Maria continuou me apoiando, me ajudando, né? Passei um tempo aí como pastor auxiliar lá na congregação nossa do Jardim Fortaleza. E de fevereiro para cá estou aqui na sede auxiliando o pastor Dario, né? Uhum. E você é casado, tem esposa, tem filhos? Eu sou casado desde 7 de março de 92, com a Elizabeth, a pianista aqui do coral da igreja, né? Há 31 anos de casados. Tenho 3 filhos, o Eliseu, com 30 anos, que é pastor também, do nosso presbitério aqui em Guarulhos, né? Na igreja do Jardim Tranquilidade. Sim. O Elias, que ainda mora comigo, tem 29 anos, está aí tentando acertar, né? Uhum. E o Daniel, com 18 anos, que está fazendo curso de Direito no Mackenzie. Muito bacana, pastor, ouvir sua trajetória aí. E como é que foi esse? Porque, é o que eu falei, é uma mudança, para quem está olhando assim de longe, brusca até de carreira, né? Mas você falou que já vinha tendo o chamado sendo confirmado ao longo da sua vida. Como é que foi esse chamado mesmo? Conta pra gente. Eu sempre tive uma característica muito reflexiva, mesmo na época de adolescente, né? Eu sempre gostei de pensar nas questões maiores da vida. Embora eu gostasse de tecnologia, de ciência, esse tipo de coisa, eu sempre gostei muito. Me dava muito bem na área de exatas. Mas eu lembro quando eu era bem novinho, talvez 9, 10, 11 anos de idade, quando morria, por exemplo, o pai de um amigo, eu ficava questionando tudo aquilo, né? Eu ficava me perguntando, mas o que acontece com a pessoa que morreu? O que tem por trás de tudo isso, né? E as perguntas vêm à mente, de onde veio esse mundo que foi criado, né? Aquelas questões que o ser humano às vezes foge delas, né? Porque talvez não encontre não encontre as respostas. Mas eu achava que eu tinha que buscar as respostas. A minha família tinha muitas influências, né, tanto do catolicismo como do espiritismo, família da minha mãe, né? O meu pai não, ele já vinha de um berço presbiteriano, mas ele já havia se afastado, porque ele veio muito novo de Pernambuco para São Paulo, né? Ele acabou se afastando da igreja, mas ele tinha aquela marca dele, né? Uhum. Que o presbiteriano tem desde pequeno, batizado, ser o filho da aliança, né? E na minha família eu busquei todas as respostas para isso, né? Através daquilo que eu enxergava, daquilo que eu via, daquilo que eu lia. Eu gostava muito de ler, desde muito novo eu queria saber por que tem pessoas que buscam, por exemplo, filosofia, né? Uhum. As várias correntes filosóficas. Eu achava isso sempre muito interessante. Então eu tinha essa marca, né, de refletir e pensar sobre a vida. Quando eu me converti, é claro que eu não conhecia nada das Escrituras, absolutamente nada, né? Não tinha conhecimento nenhum da Bíblia. Era uma coisa que na minha família não tinha, nós não tínhamos uma Bíblia em casa. E eu me converti lá no primeiro ano da faculdade de engenharia. Eu morei numa república chamada Sinagoga. Era uma república de estudantes lá em Guaratinguetá, que foi formada por crentes. Alguns da Igreja Assembleia de Deus, outros da Igreja Batista. E eu tinha um amigo ali, de origem alemã, com mais de 2 metros de altura. Ele tinha 2,6 metros, se não me engano. Caramba.
E ele era de uma igreja de origem norte-americana, ele era noivo de uma missionária americana, e ele começou a me ensinar a Bíblia. Começou a me abrir em Gênesis e começou a falar do Gênesis, né? Ensinar a Bíblia para mim. E eu comecei a encontrar todas as respostas que eu procurei a vida inteira. Olha só. E Deus foi falando comigo através das Escrituras. Ele começou a me mostrar da onde veio realmente todas as coisas. E aquilo para mim fez muita... Foi lógico, foi claro. Não foi uma coisa obscura, né? Não vi aquilo como um mito. E Deus trabalhando no coração da gente, porque a gente só crê realmente porque o Espírito Santo trabalha, né? E aquilo foi me encantando, e as Escrituras, a partir de então, se tornaram o meu maior livro, né? O livro da minha vida, o livro que pautou a minha vida durante toda a existência. E é claro que no início eu não tinha esse chamado, nada, mas lá na frente eu tinha muita facilidade de realmente ler filosofia, compreender as questões filosóficas, a teologia, que está muito relacionado. E algumas pessoas até falavam para mim, puxa, acho que você um dia vai ser pastor. Eu falei, não, de jeito nenhum, de forma nenhuma, que isso, nada disso, tal. Mas Deus foi fazendo aquele trabalho, né, de me preparando para as grandes questões. Aí vem aquela parte da apologética, a defesa da fé, porque você expressa a sua fé e você tem questionamentos, né? As pessoas te perguntam, e eu mesmo fazia as perguntas para mim. Eu falei, mas e aqui? Como é que eu saio dessa? Como é que eu saio daquela? Como é que eu respondo isso? Eu fui procurando todas as respostas. E isso foi me ajudando outras pessoas também, né? Eu gostava muito de testemunhar do Evangelho, de falar mais do que simplesmente apresentar o Evangelho, as razões por que eu cria, né? Eu sempre acho importante você dar a razão porque você crê em alguma coisa ou porque você está falando alguma coisa. E Deus foi trabalhando até que lá por volta de 2006, 2007, eu falei, eu vou fazer o seminário. E eu fiz um teste com Deus na época. Eu falei assim, eu vou fazer o vestibular lá do JMC, né? Porque tem um vestibularzinho que você faz lá. Eu vou ver, se eu tirar uma nota muito boa, eu acho que Deus está me chamando. Porque você fica em dúvida, porque Deus não fala com você, né? Ele não aparece para você, olha, vem cá que eu estou te chamando. Eu vi algumas características, mas você tem medo de estar equivocado, emocionado. Embora eu não sou uma pessoa assim tão emocional, né? Eu sou mais racional do que emocional. Mas eu tinha medo de estar me iludindo. Aí a primeira vez eu fiz o vestibular e eu passei em primeiro lugar. E eu não falei para ninguém, eu fiquei quietinho, falei, puxa vida. Aí na segunda vez eu passei em segundo lugar. Aí eu falei assim, eu acho que Deus está querendo que eu faça mesmo. Acho que você foi bem o suficiente, né? Aí eu fui. Cadê uma dupla confirmação isso aí já? Mas aí eu fui, e o primeiro ano eu fui muito bem no seminário, eu tive boas notas, assim, eu fui bem mesmo. Mas eu estava muito sobrecarregado. E pior, né? Eu estava sobrecarregando a Beth, a minha esposa, e não estava vendo os meus filhos crescerem. E acho que começa a entrar no assunto aqui, né? E aquilo me preocupou bastante. Eu falei assim, não pode acontecer isso. Eu não posso sacrificar o tempo com os meus filhos, que eu não vou ver crescer, né? Por causa de um sonho meu. Então, alguma coisa não está batendo. E realmente, eu perdia muito tempo dentro do carro, aqueles vários deslocamentos, eu dormia muito pouco. E eu preciso dormir bem, eu preciso dormir 7 horas por noite, assim, eu durmo bem. E realmente chegou no começo de 2008, eu vi que a coisa foi piorando, porque além de todas as atividades do seminário, do trabalho, cuidar de casa, eu ainda tinha o estágio na igreja. E eu falei assim, como é que eu vou fazer agora esse estágio na igreja? Eu ia começar lá no Jardim Tranquilidade, na época. O pastor Evandro, na época, me apoiou muito lá, eu ia começar o trabalho lá. Então você rodou muito, né, de carro real, assim. Muito. Aí eu não aguentei, eu falei, não estou aguentando, e o peso maior mesmo foi isso, né? Eu vi a minha esposa sobrecarregada, com crianças pequenas, né?
E eu não podia deixar de ver os meus filhos crescerem. Eu tinha que estar lá junto, né? Acompanhando as crianças. E isso foi uma coisa que eu sempre dei muito valor, né? Acompanhar os meus filhos, né? Isso é muito importante. Foi super legal que você trouxe sobre as suas respostas, porque acho que muita gente às vezes ouço muito, num momento de crise existencial, quem eu sou, o que eu tô fazendo, e aí que é cristão, a gente sabe que a Bíblia ali é o livro de fé e prática, né, manual da vida, mas para quem não ouve, às vezes acha isso tão abstrato, né, e aí quando você ouve uma pessoa, não, isso aqui eu fui encontrando todas as respostas para minha vida, isso fez sentido e eu levo isso para minha vida toda, acho que isso é super incrível, assim, porque é o esperado para a vida de um cristão, né? Assim, você ter um guia de fato que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Ao longo da vida. Acho isso super legal mesmo de ouvir. É verdade. Acho que para quem não é cristão e ouve, às vezes, um cristão falando, né? Ai, mas a Bíblia, manual da vida, você vê um monte de texto abstrato, às vezes. Mas se você para mesmo para olhar e você encontra resposta para tudo, né? Tanto que a gente vai aqui no podcast, a gente traz um tema de traz tema de outra coisa, e a gente vai encontrando vários... A cosmovisão, a gente entende ali as linhas de pensamento e respostas para muita coisa, até coisas que a gente fala... Por isso que a gente fala, né? Da Bíblia temporal, assim, né? Ao longo do tempo, vários temas viva, novos... Né? E mesmo assim tem respostas, né, pra gente. Acho isso super rico de trazer. E tem mesmo. E é impressionante porque, como eu falei, eu estou há 43 anos estudando a Escritura, né? E é impressionante, é inesgotável. É inesgotável. O que eu sinto é que eu não tenho um dia de 48 horas, né? Porque eu não consigo fazer tudo o que eu gostaria. Porque tem muita riqueza. A palavra de Deus, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus por vários motivos, né? Mas um deles é esse. Ela é inesgotável e como ela pode ser aplicada à nossa vida. E eu creio que a gente sempre está se surpreendendo com as Escrituras. Sempre. Ela sempre está mostrando como ela é aplicável a tudo na nossa vida. Até mesmo alguns textos que você fala, nossa, isso aqui parece que está tão longe, tão distante, uma coisa que aconteceu tão antiga, né? Mas Deus, ele trabalhou nesse desenvolvimento da Escritura de uma forma, assim, impressionante, miraculosa mesmo. Caramba. E você falou de ver os seus filhos crescerem e tudo mais. A gente tinha até pensado num dos tópicos aqui de trazer a responsabilidade, né? Que o pai tem uma responsabilidade super grande de educar, de fazer parte da vida dos filhos. Mas hoje a gente vê também uma defesa pela sociedade, eu acho que hoje está mais explícito, assim, de várias formas de família, vários modelos de como educo meus filhos. E a gente vê também muito um homem que fica em casa, cuida dos filhos, uma mulher que sustenta a casa, inversão de papéis ou não. O que você pensa sobre isso, sobre esses modelos? E a Bíblia traz um modelo específico? Como que é? Sim, a Bíblia traz um modelo claro, né? Os papéis de marido e esposa, não é só o pai, né? Embora a gente esteja falando aqui sobre a paternidade, né? Mas o que é importante para a educação dos filhos é o casal. Você tem que ter uma afinidade com a esposa e tem que ter um equilíbrio, né, de objetivos. Né? Você tem percepções diferentes a respeito de vários aspectos da vida, mas assim, aquele alvo, aquele objetivo de fazer a vontade de Deus e cumprir o plano de Deus para a educação dos filhos, eu acho que tem que ter um mínimo comum aí de equilíbrio, né, entre o marido e a esposa. Eu acho que um casamento ele é importantíssimo para a educação dos filhos, né? Agora, as Escrituras, elas dão todos os princípios, né? Por exemplo, o marido amar a esposa, se sacrificar pela esposa. E esse é um princípio fundamental para a criação de filhos. Eu tenho presenciado pessoas jovens ou até mais maduras com problemas emocionais que eu vejo claramente decorrente de uma ausência do pai, de um abandono
dessa figura do pai como o provedor, o líder da família, aquele que governa, aquele que, junto com a sua esposa, se preocupa com os filhos, que ama a esposa, não ama de forma perfeita, né? Não estou aqui colocando de forma nenhuma que nenhum homem ama a esposa da forma perfeita, só Cristo ama a igreja e ele é o nosso modelo, mas tem que ter um mínimo realmente de preocupação com o casamento em primeiro lugar, não com os filhos em primeiro lugar. Se você quiser ser um bom pai ou uma boa mãe, você deve se preocupar primeiro com o seu cônjuge. Isso é um princípio bíblico, não pode mudar. E o que acontece em muitas famílias é exatamente o inverso, porque o casal às vezes tem algum tipo de problema, tem algum tipo de desgaste, então um ou outro, ou os dois, vão se concentrar nos filhos. Então o filho passa a ser o objeto mais importante da casa, e não é. Sempre será o cônjuge, sempre vai ser a esposa. E isso traz estabilidade para as crianças. As pessoas que hoje sofrem problemas, às vezes até emocionais, problemas que elas não sabem nem de onde vêm, é porque realmente faltou essa figura desde criança. Então, a criança ela se sente insegura, ela tem coisas que ela não vai falar para você, porque ela não tem como falar. Ela não sabe explicar, mas ela sente e ela mostra. E ela mostra essa insegurança, essa ansiedade, muitas vezes. Pessoas ansiosas. Eu vejo pessoas ansiosas porque não tinham segurança no pai. Não viam o pai como aquela pessoa forte dentro de casa que vai segurar qualquer tipo de situação. Que apoia a esposa que respeita o marido, a esposa que se submete ao marido, né, em amor. Então, esse tipo de coisa, são princípios das Escrituras, são fundamentais para a formação das crianças, da menina e do menino. É claro que os livros de sabedoria da Bíblia, eles não estão ali jogados ao acaso, né? Você tem o livro de Provérbios, você tem o livro de Eclesiastes, você tem o livro de Jó, você tem livros de sabedoria, parece que muito diferentes uns dos outros. Então, por exemplo, Eclesiastes, você tem, na verdade, o padrão de Eclesiastes olha, o que acontece normalmente na vida é isso aqui. Então, por exemplo, um erro que a igreja cometeu durante muito tempo, a igreja, quando eu digo a igreja cristã, ele usar aquele versículo, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela for velho não se desviará dele. Isso não é uma promessa. E muitos creram durante muito tempo que isso era uma promessa. Até então, hoje, assim, né? Porque, veja bem, aí o que acontece? Quando você vê um filho seu, ou um filho da igreja, se afastando dos caminhos do Senhor, você fala, o Senhor falhou, a promessa não cumpriu. Mas é porque entendeu errado o livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele está falando para nós o que acontece naturalmente. São como se fossem leis morais ou leis éticas, leis espirituais. Olha, se você fizer isso, normalmente é isso que vai ocorrer. Esse é o que acontece no nosso dia a dia. Só que tem um livro como, por exemplo, Eclesiastes. Eclesiastes ele está olhando a vida a partir da perspectiva de que se Deus não estivesse na vida, é olhar debaixo do sol, né, como se nada tivesse além daquilo que você enxerga. E o que o autor de Eclesiastes, né, provavelmente Salomão, ele chega à conclusão: tudo é vaidade, tudo é bolha de sabão. Né? Não tem sentido, não faz sentido. Porque ele via muitas coisas injustas acontecendo. Ele fala assim, mas como é que pode o homem morre da mesma forma que morre o animal? Eu vejo injustiças acontecendo. Eu vejo coisas que fogem do padrão de Provérbios. Quando você olha para a vida de Jó, é um livro também de sabedoria, você vê exatamente isso acontecendo. É o drama da vida de Jó. Jó era um homem reto, justo, temente a Deus, orava pelos seus filhos, né? Era um homem que temia o Senhor, teve a aprovação do próprio Senhor, mas o que acontece com ele? Ele sofre uma tragédia. Ele perde os filhos, ele perde a saúde, ele perde os seus bens.
Então, o que aconteceu com Provérbios? Falhou? Não falhou. Aí entra a questão da soberania de Deus. Deus é soberano e ele tem caminhos que às vezes fogem das regras. Então você pode seguir todos esses caminhos de educar os seus filhos na palavra, com os princípios, mas não é garantia. Porque Deus trabalha de formas muito específicas no coração de cada pessoa. Isso que você falou agora, acho que é super reconfortante para os pais, no geral, assim, porque os pais vão falhar, os pais são falhos, são pecadores, somos todos seres humanos, e aí, às vezes, vem um peso super grande, né? Nossa, caramba, eu tenho um filho, eu preciso educar meu filho e eu sou responsável por isso, né? Isso gera uma ansiedade e um peso muito grande também. E aí, a gente sabe que a gente vai errar, e aí a gente fica naquela coisa, né? Bom, ou vou errar, vou deixar o Léo, ou então vai ser uma pessoa super frustrada e preocupada, mas assim, não vai dar em nada, né? E aí a gente vem e volta para a escritura e vê, não, tenho esse conforto, né, assim, do que você trouxe agora. E você trouxe antes também a questão da importância, né, do cônjuge e do foco ali para que a família cresça saudável. O quanto que a gente vê, acho que assim, a quantidade de famílias formadas só por uma mulher e que tem o abandono do homem ali, o quanto que isso é fruto do pecado na nossa sociedade também, né? No todo, assim. E a causa, eu creio, eu não tenho uma estatística, eu não tenho um estudo, né, sobre isso, eu nunca li nada sobre isso, mas eu creio, assim, subjetivamente, pelo que eu converso com as pessoas, eu aconselho pessoas, eu vejo as famílias, eu creio que é a maior chaga da nossa sociedade. A maior chaga da nossa sociedade são famílias onde as mulheres estão sozinhas criando seus filhos. Mulheres fortes, né? A gente vê aí como Deus também prepara a mulher para cuidar, para estudar, para trabalhar, para levar os seus filhos, proteger os seus filhos, mas não é o modelo ideal. Não é o modelo ideal. A falta da figura do pai causa vários problemas, vícios, né? Pessoas que estão hoje nas cadeias. Se você for hoje olhar, fizer uma entrevista lá com pessoas que estão presas, jovens que estão presos, a maioria deles tiveram ausência do pai dentro de casa. A maioria. Isso é um grande problema social hoje. Então, as famílias não são coesas, as famílias não... Ela está sob ataque, né? A família está sob ataque, com esses novos modelos de família, como vocês mencionaram agora há pouco, né? Que não são modelos que a palavra de Deus nos ensina. Porque, veja, a família, os modelos de família, eles são criacionais, eles não são decorrentes da cultura. Esse é o grande problema da nossa cultura hoje, né? O pessoal está achando que você escolher ser homem ou mulher, você ter qualquer tipo de casamento, os mais estranhos possíveis, ou qualquer tipo de família, que é uma coisa cultural. É uma coisa que você pode escolher, formar coisas novas. Mas essas coisas não são assim, elas são criacionais. Deus criou certas coisas que não podem ser mudadas. Não podem. É igual a matemática. 1 mais 1 vai ser sempre 2. Porque Deus criou os princípios matemáticos. E a família, o trabalho, a sexualidade são coisas criacionais, não são coisas circunstanciais. Não são coisas que vão mudar conforme o desenvolvimento humano. Eu creio no desenvolvimento humano. O homem melhora. O homem tem conquistas, o homem tem ganhos com o passar da história. Mas quando ele tenta mudar valores criacionais, ele entra por um caminho destrutivo. E é isso que a gente está vendo na nossa sociedade, não só no Brasil, fora do Brasil. Na Europa, a Europa toda rica, toda cultural, nós estamos vendo um problema sério, social, problema de vícios, né? A Europa hoje está totalmente dominada pelas drogas. Você tem cartel de drogas, não é só aqui na América Latina, não. Você tem na Espanha, você tem na Alemanha, você tem na Inglaterra. Então, os vícios, os desajustes, as ansiedades, os problemas emocionais, todo tipo de mal da sociedade vem por causa da quebra
desse padrão de família, de criação de filhos que as Escrituras nos ensinam. E achei super interessante você trazer esse ponto da cultura, porque, de fato, se você olha, talvez só pelo olhar ali da filosofia como um todo, você sempre vai partir da ideia da cultura, de algo que pode ser mutável, dependendo da sociedade, do arranjo cultural e tudo mais. Mas aí, quando você olha do ponto de vista cristão, isso é algo que foi criado, de fato, né? Assim, dentro da cosmovisão cristã, não tem a possibilidade disso ser algo que é mutável pela cultura, porque é algo que foi assim, não é que não é possível de ser mutável, porque a gente vê hoje essa mudança por causa do pecado. Mas ela parte ali, o princípio dela é de que é algo que foi criado naquele modelo, né? Que fosse para ser seguido daquele modelo. Super interessante. Mas, assim, ainda hoje, a gente mesmo com essa grande, talvez, pressão para a destruição da família, a gente também vê outras culturas que valorizam demais o casamento também. Então, assim, não o ódio, mas a não validação do divórcio não é exclusivo do cristão. Mas por que o cristão não apoia o divórcio e tem esse centro na família mesmo? Porque Deus, quando criou o homem e a mulher, ele criou para eles terem uma estabilidade, uma união para sempre, durante o período de vida nosso aqui sobre a Terra. O divórcio bíblico, ele é uma concessão por causa do nosso pecado, né? Porque nós entramos em um estado de rebeldia contra Deus. Nós valorizamos mais os nossos interesses pessoais do que a vontade do Criador. Como Romanos diz, né, nós deixamos de glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus? É você mostrar na sua vida que Deus é o maior valor, o maior tesouro do universo. E foi para isso que ele criou o universo. Ele criou o mundo para mostrar o quanto ele é valoroso, o quanto ele é real, o quanto ele é o objeto realmente de adoração, de louvor, de gratidão. Quando o homem inverte esses valores, ele começa a colocar a sua vida, os seus interesses, ou qualquer coisa criada, como o seu objeto de satisfação. Então, esse é o estado de rebelião, de pecado que nós nos encontramos. Deixa de adorar a Deus para adorar as coisas. Adorar coisas e me satisfazer nessas Sim. coisas. Coisas, pessoas, ou fama, ou dinheiro, ou sexo, ou qualquer coisa. Quando eu faço isso, eu me torno uma pessoa egocêntrica, egoísta. Então, o casamento, ele vai ser abalado. Porque vai ser uma constante luta de minha contra mim mesmo. Porque como é que o homem vai amar a sua esposa? Porque você luta contra o tempo todo. Mas eu quero o meu interesse aqui, eu quero o meu interesse lá. Eu vou colocando outras coisas, na verdade, para satisfazer o meu coração. No episódio passado, a gente estava conversando sobre juventude, né? E como se manter santo. E muitas vezes a nossa maior dificuldade é trabalhar o nosso próprio ego. O nosso pecado maior é sermos egocêntricos. E aí acaba levando todos os demais pecados, né? E essa fala, tipo, como que a gente mantém um casamento saudável, né? Muitas vezes se importando mais com o outro do que com nós mesmos, né? Trabalhando o nosso ego para que ele seja realmente transformado pelo Evangelho, né? Eu gosto muito de um pastor que está vivo, graças a Deus ainda, é o John Piper. John Piper, ele tem sua teologia desenvolvida em cima de dois grandes gigantes, que foi o Jonathan Edwards, que foi um puritano, e C.S. Lewis, que foi um grande pensador do século XX, anglicano. E o John Piper, ele me ajudou muito a compreender que para nós vencermos esse egoísmo natural que nós temos, essa busca em satisfação em coisas criadas ou pessoas, nós devemos sempre olhar por uma escala de amores. Como é que eu venço um vício? Como é que eu venço uma necessidade que talvez o meu organismo tenha uma tendência a buscar um certo prazer em uma coisa qualquer, um vício qualquer, seja droga, álcool, sexo, qualquer coisa parecida.
Como é que eu venço essa força que parece impossível de se dominar? Que é o que se diz hoje, né? Isso é impossível, a pessoa vai viver com isso. Não, é quando você coloca um outro amor maior do que aquele, um prazer maior do que aquele. E o maior prazer e o maior amor que existe é o amor de Deus. Então, quando nós encontramos satisfação, amor, alegria, prazer em Deus, nós estamos colocando alguma coisa lá em cima que vai me ajudar a eu vencer os meus pequenos prazeres egoístas aqui de baixo. O C.S. Lewis, ele usava uma ilustração, eu usei inclusive quinta-feira agora na nossa reunião de oração. Ele falava assim, Deus nos criou para grandes prazeres, para grande alegria. O problema é que nós vivemos como aquele garotinho pobre que vive lá no cortiço, na favela, e ele está muito contente em fazer aqueles bolinhos de lama com a lama lá do cortiço, da favela. Ele está contente. E se você chegar e convidá-lo, olha, vamos lá para a beira da praia, vamos brincar na praia, né? Com brinquedos mais legais, ele talvez não troque. Ele está acostumado com aqueles bolinhos de lama lá na favela e ele não vai querer fazer um dia na praia, brincar de forma mais saudável, com coisas mais bonitas na frente. Então, o C.S. Lewis falava assim, nós somos assim, nós nos contentamos com riqueza, dinheiro, sexo, drogas, nós nos contentamos com coisas como bolinho na lama. A gente se contenta com pouco, né? Com pouco. E Deus está nos dando coisas muito maiores a partir dele, porque ele é o maior valor. Então, quando nós entendemos isso, nós temos mais poder do evangelho, da palavra, para poder vencer esse nosso egoísmo, essa nossa busca pelo nosso interesse pessoal. E quando eu faço isso, aí eu posso realmente concentrar na minha esposa, nos meus filhos, e dar o foco correto. E quando eu faço isso, a sociedade ganha, a família ganha, a igreja ganha, o mundo ganha. A história do mundo mostra isso. Agora, quando a gente inverte isso, é o que nós estamos colhendo. E pelo que você foi falando, né, de ter outras pessoas também como esse próprio vício nosso, né? Tem pais que colocam os filhos assim num pedestal gigante. Acho que isso é resultado disso também, né? É uma forma, talvez, de... Sim, é um ídolo. Né? Tudo aquilo que você colocar na criação, no lugar de Deus, é um ídolo. Pode ser a sua esposa. Né? Deus fala, o Senhor instrui, né? Você tem que amar a sua esposa. Mas ela não é o seu ídolo. Ela não é a satisfação total da sua vida. É o Senhor. É a partir do Senhor que você ama a esposa. O filho, né, colocar um filho num pedestal é uma forma de eu me espelhar nele, é uma forma de eu me satisfazer num filho. E eu não posso fazer isso, jamais. Aliás, os filhos, né, eles são provisórios, de certa forma. Né? A esposa não, mas os filhos você cuida durante um tempo. São bênçãos que Deus nos dá para você. Para ele, né? Para ele. Para ele, para a sociedade, para outra família. Então, o que acontece quando, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem essa característica das famílias são muito próximas umas das outras, né? O que não acontece na cultura britânica e americana, né? Que os filhos ficam longe uns dos outros, né? Não interferem muito. A nossa cultura é mais italiana, portuguesa, aquela coisa mais... Está todo mundo junto. Mas isso é bom. Isso é gostoso, tem o aspecto gostoso, né, dessas famílias todas juntas, mas tem o lado ruim também, quando alguém começa a querer influenciar nas outras famílias. Então, sogro e sogra, né, interferindo demais na família nuclear que foi criada, né, e querendo colocar ali os seus valores. Né, e não é assim que funciona. Né? Então, a gente não pode colocar nada como ídolo, nem filho, nem carreira, nem o pastorado, nem a teologia. Olha que coisa interessante. Nem a teologia pode ser um ídolo. E qual a motivação, então, para se tornar pai na nossa sociedade sendo cristão? Se não é para a gente, e também a gente vê uma sociedade que está difícil de viver. Tem muita gente que tem escolhido não ter filhos por conta desse, muitas vezes, medo ou preocupação de como lidar, ou se eu vou conseguir criá-los.
Nós vivemos uma sociedade muito medrosa, uma sociedade abastada, né? Essa semana eu parei poucas vezes para pensar no que eu ia tratar aqui hoje. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, quando eu ouço falar de paternidade, eu lembro do meu pai. O meu pai saiu lá do interior de Pernambuco, de uma família de 18 filhos, lá no meio do sítio, né? Ele saiu de lá, ele foi para o Rio de Janeiro, jovenzinho, adolescente praticamente, trabalhou lá de várias coisas, né? Cobrador de ônibus, batalhou. Depois veio para São Paulo, quando conheceu minha mãe aqui na Vila Maria, trabalhou em tudo quanto foi emprego de pouca expressão, vamos dizer assim, porque ele não tinha formação, ele não tinha nada. Meu pai saiu de Pernambuco com a mão na frente e outra atrás, essa é a realidade. Não tinha nada. E numa época difícil. Hoje a gente tem muito mais alternativa. Hoje você tem muito mais facilidade. Hoje você tem mais recursos. Onde você imaginou que há 50 anos atrás a gente tinha esse tipo de coisa aqui? Ó? Isso é impensável. Ninguém pensaria uma coisa dessa 50 anos atrás. Então o meu pai, ele lutou. Ele lutou, trabalhou, criou 3 filhos, também teve 3 filhos, eu, meu irmão e minha irmã. Foi dedicado à minha mãe, trabalhava muito, meu pai foi um lutador. A gente não tem direito hoje de ter esse medo que a sociedade tem. Nós não temos. Nós somos uma sociedade mais fragilizada, com todos os recursos que a gente tem. Eu fico pensando, eu não poderia ter medo. Eu tenho mais recursos que o meu pai teve. Eu tive estudo. Eu pude ir para uma faculdade. Eu tenho... Hoje você tem talvez centenas de profissões a escolher, né? Vários concursos. Você pode fazer um monte de coisa. Tem coisas difíceis? Hoje tem. Mas na época do meu pai era muito mais difícil. Tanto é que quando eu fui escolher fazer engenharia, você tinha 4, 5 cursos para escolher. Medicina, engenharia, direito e psicologia, que não tinha muita apelo naquela época, e administração da empresa. 5. Não tinha mais nada. Hoje você tem muito mais recursos. Então, eu acredito que essa postura das pessoas não quererem ter filhos porque não querem ter responsabilidade é egoísmo e incredulidade. Para o cristão, eu acho que é incredulidade, é falta de confiança em Deus. Você falou uma coisa, Jéssica, nós criamos os filhos não é para nós, mas Deus nos dá bênção na criação dos filhos. É gostoso ter filhos, é bom ter filhos. É prazeroso você educar os seus filhos. Não é que Deus nos abençoa, Ele nos abençoa com a paternidade. Nós amamos os nossos filhos. Né? A gente tem... um tempo atrás, nós vimos lá em casa uma série chamada This Is Us. Não sei se vocês já viram essa série. É uma série muito bonita que fala sobre família. O tempo todo fala sobre família, filhos, conflitos, né? e conflitos familiares. E agora o meu filho mais novo tem revisto essa série com a namorada que não conhecia. E ele chama a gente para ver de novo. Né? Então a gente está repetindo lá o seriado. Tem drama, tem dificuldade, tem luta para criar filhos? Claro que tem. Tem muita, não é um trabalho fácil criar filhos, como a palavra de Deus ensina, não aquele criar e largar, né, de qualquer jeito por aí, né, para o mundo cuidar. Dá trabalho, mas é prazeroso, é gostoso, é você sentir assim que você está fazendo parte daquilo que Deus te chama para fazer. Você colocar pessoas no mundo que o adorem. Nem sempre isso vai acontecer, né? Um filho ou outro vai te decepcionar, vai sair fora daquilo que você gostaria que ele vivesse, mas você os ama. Você comentou sobre essa série de This Is Us, né? Tem algumas cenas lá com uma família que tem adoção. E como que é isso pro cristão, assim? Não foi gerado de você, mas
o acolhimento, como que é isso? O crescimento da família, né, através disso. Olha, eu acho que você tem que, eu não sei, eu acho que não um dom, mas você tem que ser chamado a adotar, né? Nós temos que entender que nós somos adotados, né? Todos nós, como filhos de Deus hoje, nós não somos filhos naturais de Deus. Deus nos adotou. Nós éramos filhos do diabo. A Bíblia ensina isso, né? Nós somos adotados como filhos de Deus. Então, para adotar, eu acho válido, eu acho importante, mas eu acho que a pessoa tem que ter consciência do que está fazendo. Porque eu já vi pessoas que trabalham com adoção, na administração disso, né? É muito comum pessoas se empolgarem e adotarem uma criança e depois largam, abandonam. É mais comum do que a gente imagina. A pessoa desiste no meio do caminho. Quando ela começa a perceber as primeiras dificuldades, e não é o filho natural, e o filho natural também se abandona, mas mais difícil, né? A pessoa volta atrás. É como se ela quisesse devolver. E às vezes devolvem. Eu já vi isso várias vezes. Nossa. A pessoa pega e fala, estou devolvendo, não quero mais. Como se fosse um objeto que compra na loja. Então, é uma coisa muito séria, mas eu acho uma coisa muito válida, muito amorosa, e que também não é garantia de que os filhos vão dar certo. Né? É o mesmo princípio do filho natural. Eu conheci uma família de um pastor que tinha vários filhos, já ele tinha 4, 5 filhos, todos muito bem criados, com uma excelente educação, e ele adotou um menino, bem pequenininho, que vinha de uma situação crítica, e esse menino deu muito problema, mas deu muito problema, deu muito trabalho. Mas ele o amou, ele cuidou dele como um filho natural até ele morrer. Ele morreu já, esse pastor, né? Então, é uma responsabilidade que a gente precisa ter, mas eu acho que importante no mundo de hoje que tem tanta gente abandonada, né? É verdade. Isso de adotar, assim, a gente tem que levar em consideração que toda pessoa, mesmo que seja bem bebezinho, tem uma bagagem ali, né? E a gente, da mesma forma que a gente vai educar ali os nossos filhos, não é o que você falou, não é garantia de que eles vão seguir necessariamente a mesma fé que a gente, nem que vai ser exatamente como a gente estava esperando. Então, tem que alinhar ali as expectativas ao longo do caminho, né? E confiar em Deus sempre. E às vezes ao contrário também, né? Às vezes o adotado, por exemplo, na série This Is Us, o adotado é o filho que dá mais alegria aos pais, né? Ele é o mais forte, ele é o mais dedicado. Os outros 2 filhos naturais têm os seus problemas emocionais e de insegurança, né? Ele é o filho que muitas vezes garantiu lá a união dos irmãos, né? É aquela velha história dos livros de sabedoria da Bíblia. Tem coisas que são normais e tem coisas que fogem do normal. Que só Deus sabe por que ele está fazendo daquela forma. Agora, uma curiosidade, assim, a gente vê várias formas diferentes que têm sido defendidas hoje sobre a criação e tal. Mas hoje existe uma lei, né? A lei da palmada, lá no Batendo Seu Filho, a Bíblia fala da disciplina, da repreensão. Como que o cristão pode pensar essa questão, né? Olha, eu levei muita palmada, eu apanhei muito da minha mãe e dou graças a Deus por isso. Eu não fui uma criança fácil. Eu era muito impulsivo, eu gostava de jogar bola, empinar pipa, como toda criança da Vila Maria há 50 anos atrás gostava, né? E eu atravessava a Dutra com 10 anos de idade, cheia de caminhão, para ir para o outro lado, porque tinha um campo de futebol lá para a gente jogar bola, empinar pipa. E a minha mãe ia me buscar quase toda semana com cintadas, né? Ela tinha um cinto de couro e ela vinha me batendo de lá até em casa. Então, e olha, a minha mãe mora comigo hoje, né? Já há bastante tempo, desde que meu pai faleceu. Eu amo a minha mãe, tenho um respeito por ela incrível e ela me ajudou muito me corrigindo. Minha mãe já vinha de uma família de
portugueses, né? Então ela já tinha uma visão um pouco diferente do meu pai. O meu pai era pernambucano, como eu falei, mais de conversar, embora eu tenha apanhado meu pai uma ou duas vezes somente, né? Porque meu pai também trabalhava muito. Mas essa correção física, ela faz parte do ensino das escrituras. E eu creio que também não é cultural, não. Nós temos que ter sabedoria em aplicá-la, né? Não é espancar a criança, não é ferir a criança. E eu também usei dessa mesma estratégia com os meus filhos. A gente corrigia fisicamente. Primeiro, a gente conversava. Olha, você vai apanhar por causa disso, disso e daquilo. Nós corrigíamos fisicamente e depois conversávamos novamente e os abraçava. A gente abraçava o filho mostrando, olha, isso aqui é para o teu bem, é porque nós te amamos. Eu não estou me descarregando a minha raiva em você. Esse é um erro que os pais cometem, né? Quando vai corrigir uma criança pequena, descarregar o emocional em cima da criança. Isso é um erro terrível e não deve ser feito de forma alguma. E outra coisa, não é qualquer tipo de idade que você pode aplicar a correção física. É uma idade muito pequena que você precisa tirar aquela rebeldia do coração da criança, que a gente sabe pelas escrituras que tem e pela prática a gente sabe que tem. É só você conversar com qualquer professor ou professora da rede pública ou rede particular, ela vai falar isso para você. As crianças são rebeldes, né? Elas são verdadeiros monstrinhos, eles chegam a falar isso para mim. E grande parte daquilo que você vai tirar essa rebeldia é através da correção física. Não é uma coisa que vai ter o tempo todo, tem que ter sabedoria, amor e propósito. O propósito de corrigir a criança. E de você mostrar que você a ama porque você a corrige. Deus nos corrige dessa forma também. Deus, às vezes, nos castiga. Ele não é fisicamente isso, né? Ele dá umas cintadas na gente, às vezes, para a gente tirar aquela rebeldia do nosso coração. De outra forma, você não tira. Então, esse é um ponto que nós precisamos ter cuidado na nossa época, porque temos a lei da palmada, mas eu nunca obedeci à lei da palmada. Nunca. E acho incorreto, né, esse tipo de contrariedade àqueles princípios que a palavra de Deus nos trazem hoje, né? O meu filho mais velho, o Eliseu, ele tem corrigido o meu neto da mesma forma, né? E eu creio que é correto e ele vai fazer bem para ele da mesma forma como eu fiz bem para os meus 3 filhos, né? Uhum. Uma coisa que eu tenho pensado é aquela, eu sou casado recentemente, a gente pensa em ter filhos, né? Mas a gente fica pensando assim, hoje a gente tem tantos problemas assim, nossos, né? E como que a gente pode se preparar para estar pronto, vou colocar assim, para quando vierem os filhos. Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, a gente tem tanta ansiedade, tem tantos tipos de problema, e isso afeta tanto a gente, como que a gente trabalha em nós para eliminar isso e não passar para frente? Porque é sempre um crescimento, é sempre aprendendo, a gente tem se policiado bastante com isso, mas muitas vezes acaba saindo pela culatra ali, né? E como a gente poderia, assim, trabalhar melhor isso para poder desenvolver e se sentir mais preparado ou apto a... Uhum. Eu e a Beth, desde a época que a gente namorava e quando ficamos noivos, nós sempre participamos de muitos congressos de família. Muitos. Existe um congresso antigo, eu não sei nem se ele está vivo ainda, do Jaime Camp. Jaime Camp era um pastor americano, batista. Ele tinha um ministério com famílias a partir da igreja do Brooklyn, em São Paulo, Igreja Batista do Brooklyn. E era um dos poucos trabalhos que tinham a respeito de famílias. E nós participamos de todos os cursos do Jaime Camp. Inclusive, naquela época, o Jaime Camp veio aqui na Vila Maria. Nós tivemos um curso aqui
sobre educação de filhos, relacionamentos familiares, sexualidade, comunicação. Então, eu recomendo a todo casal jovem, mesmo antes de casado, quando está se preparando para casar, fazer todos esses cursos. Hoje a gente tem que ter mais filtro, né? Porque tem muita porcaria por aí. Mas tem muita coisa boa. Hoje tem até mais recursos do que na época que nós estávamos nos preparando e nos casamos. Então, eu fiz todos os cursos que você possa imaginar de educação de filhos, disciplina, casamento, comunicação. Eu tenho uma biblioteca enorme em casa, eu tenho, acho que, se não todos, pelo menos os principais livros a respeito de cada um desses assuntos, como educar filhos, as várias abordagens, instruindo o coração da criança, o relacionamento entre marido e esposa, isso é muito importante também. Então, façam cursos, se preparem. Hoje eu posso indicar aí uns 6, 7 cursos. Né? Hoje nós temos bons cursos, bom material. Hoje tem pela internet, você pode fazer pela internet. Naquela época a gente tinha que sair de casa, ir longe, né, de carro. Então, é a melhor forma de você se preparar. Vai errar? Vai. Você vai errar, você vai continuar errando. Mas é aí que entra a nossa confiança que Deus é soberano e cuida da nossa vida. Ele cuida, inclusive, dos nossos erros, né? Ele vai estar cobrindo as nossas falhas, aquilo que a gente não vai enxergar tão bem. Ele vai cobrir. Ele, com a sua graça, com a sua misericórdia, ele vai acertar. E nós estamos no mundo caído. Você não vai criar nunca filhos perfeitos. Você não é perfeito, você não veio de pais perfeitos e você não vai criar crianças perfeitas. Essa é a realidade que a gente vive. Esses dias eu recebi um testemunho assim, bem bacana assim, de um pai, né, falando sobre os filhos, né, que passou por uma adversidade, e aí ele se colocou na consciência de preciso dar o melhor exemplo nessa situação. Apesar do que está acontecendo, vou fazer, tentar agir, mostrar para os meus filhos tipo, que há um caminho que eu não vou me entregar por conta das adversidades. E eu achei bem legal isso, né? E aí me veio outra coisa que a gente dá uma sensação da gente se distanciar muito das gerações. Tem um distanciamento muito grande das gerações. E acaba gerando uma dificuldade no conseguir se relacionar com os nossos filhos, né? Conversar, mesmo a gente conversando assim, poxa, às vezes é um pouco difícil conversar com um adolescente quando aquilo ali que eles estão vivendo, tipo, não faz muito sentido pra gente, ou que quando a gente era adolescente fazia sentido uma coisa que pra eles não faz sentido nenhum. E como lidar com essa diferença de gerações, de modos, né, de vida? Eu acho bem complicado isso, é bem difícil essa comunicação entre gerações. Por quê? Eu sou de uma época que quando eu era criança até adolescente, era muito comum eu estar no círculo com os meus primos e os meus irmãos, junto com os meus pais, os meus tios e os meus avós. O pessoal estava conversando e a gente estava prestando atenção. Então, o assunto dos adultos era um assunto que a gente talvez não entendesse muito, mas a gente estava interessado. E eu acho que a televisão, os meios de comunicação ajudaram a criar esse abismo entre as gerações. Até porque todos os programas, o comércio das comunicações, eles começaram a utilizar as várias faixas etárias como nichos de mercado. Então, vamos atacar esse nicho. O que eles querem? Então, você faz todo aquele planejamento para atingir aquele nicho. E parece que isso isolou as várias faixas, as crianças, os adolescentes, os jovens. E isso a gente não tinha na minha infância. Então, por exemplo, eu lembro, veja, não era uma família cristã. Meu avô era português, o pai da minha mãe, minha avó era filha de alemão com português. Mas eu me lembro que a gente estava sempre juntos, naqueles jantares, almoços da família toda, os tios reunidos.
Aí, depois que acabava o jantar, meu avô gostava de jogar buraco, que era um jogo de carta, né? A gente jogava buraco e brincava, e meu avô fazia lá umas palhaçadas. Então, tudo aquilo era uma convivência entre gerações. Eu tinha primos mais velhos, adolescentes e jovens, eu e outros primos eram pequenininhos, os meus pais e os meus avós. E às vezes amigos dos avós, amigos dos pais, todos juntos. Era muito comum isso. Então, na verdade, hoje, eu acho que é bem mais difícil, porque já criou, né, essa distância entre os grupos. O que eu tento fazer? Eu penso da seguinte forma: eu não posso imaginar que a minha geração tem todas as verdades e todas as respostas. Primeiro, começa com humildade. Você não pode chegar para um adolescente, uma criança hoje, e achar que você sabe tudo. Você não sabe. Então você vai conversar com ele e tentando entender como que ele pensa, o que ele gosta. Por exemplo, eu nunca gostei de jogo eletrônico. Quando os meus filhos estavam em crescimento, o Eliseu e Elias, era a febre do... Como é que chamava aquilo lá? PlayStation, tinha 1, 2, 3, 4. Então eu vi essas coisas crescerem. E eu não gostava daquilo, até hoje não gosto. Me faz mal, a minha cabeça não faz bem, a minha visão, aquilo me incomoda. Mas eu tentei com todas as forças fazer aquilo com os meus filhos. Falei, não, eu quero aprender a fazer isso com meus filhos, né? Eu vou brincar com isso com meus filhos. Olha, eu brinquei de tudo com eles. Eu joguei bola, eu ensinei a empinar pipa, bolinha de gude, rodar peão. Eu tentei fazer de tudo com eles. Mas eles são da época do videogame. Então, eles não pegaram a minha cultura. Só jogar bola, alguma coisa assim, que ainda fizeram, né? Mas o resto da minha cultura era da rua. Eram as brincadeiras sem televisão, sem tela. E eu tentei. E eu acho que é essa tentativa que vocês são mais jovens, né? Vocês têm até mais facilidade do que eu, porque vocês já estão numa outra geração, de conversar com as gerações que estão vindo, porque vai vir novidade, cada vez vem mais novidade. Então, é a humildade de você chegar, conversar, entender, ver os pontos de contato. Tem coisa que você não vai se adaptar, como eu não me adaptei com o jogo eletrônico, mas eu acredito que a gente tem que trabalhar essa questão de gerações. Eu acho uma coisa muito complicada hoje, essa divisão. Criança, adolescente, jovem, cada um para um canto, e os adultos separados. Os velhos, né, abandonados. Eu acho isso muito prejudicial para o ser humano. É outra tentativa que eu vejo do próprio Satanás, de ideologias que estão tentando enfraquecer as famílias, porque quando você tem famílias enfraquecidas, você manipula as várias gerações da forma como você quer. E você vai criando os estados totalitários, né, de domínio. Quando você tem famílias fortes, onde a geração do avô, do pai, do filho e do pequenininho estão todos juntos, você tem coesão familiar. Então você tem você conserva os valores importantes. Não que tem que conservar tudo. Tem coisa que tem que ser largada, tem que jogar fora. Mas aquilo que é fundamental para a sobrevivência da sociedade e das famílias permanece. E ninguém ataca. Quando você tem essa sociedade ela vai ser mais livre, essa sociedade vai ser mais amorosa, vai ser mais consistente. Perfeita? Nunca. Quando você tem uma sociedade totalmente fraturada, como a nossa hoje, criança de um lado, adolescente de outro, nos seus quartos, sozinhos, jovens fazendo outra coisa, adultos e os velhos completamente abandonados, a gente só tem a perder. Você perde as experiências de cada geração. E eu acho que nós temos que compartilhar as nossas experiências, os nossos valores, as percepções. Se você quiser continuar crescendo como pessoa, você tem que olhar para uma criança pequena e falar, como que essa criança está pensando?
com o que ela está brincando? Que interesse? Diferente do meu neto, é diferente. Então, eu preciso aprender a conversar com as gerações. Porque a tendência desse mundo hoje é dividir. É separar. E eu acho isso muito mal para nós. Eu acho que não tenha essa mesma questão dentro da igreja, mas a igreja é um ambiente que eu acho que ajuda a manter o corpo da igreja, estar ali domingo, várias gerações, manter mesmo esse contato entre as diferentes gerações. Sem dúvida né? nenhuma. A igreja hoje é a tábua de salvação da sociedade, ainda hoje. Ainda hoje. Uhum. No dia, em maio, né, quando teve o Dia das Mães, a gente fez um outro episódio com a Raquel de Peta. E aí a gente falou sobre maternidade, enfim, e a gente perguntou para ela a questão de o que ela achava sobre não ter filhos, se era pecado ou não, escolher, né, depois de casado, não ter filhos. O que você acha sobre isso também, que eu ouvi agora de você? Olha, eu não posso afirmar que seja pecado, né? A Bíblia não fala isso, né? Ela não fala assim, ó, quem não tem filhos está cometendo um pecado. Pode ser uma decisão do casal. Só que eu acho estranho essa decisão. Eu acho bem estranho. Porque pode ser que não seja um pecado em si, o ato em si, né? De você decidir, não vou ter filhos, mas pode ter um coração que abriga ou incredulidade, ou falta de confiança em Deus, ou até mesmo um egoísmo, eu não quero compartilhar a minha vida com o outro. E eu acho um equívoco de famílias que decidem não ter filhos, porque eu acho muito triste quando essa família, ela tem que pensar nisso, né? Quando ela tiver uma idade madura, ou chegar no final da vida, eu vou deixar aquilo que eu construí para quem? Para quem? Eu não vou trazer nada para ninguém. Com todas as dificuldades que a gente tem na criação de filhos, mas você transmitiu alguma coisa. Você transmitiu a forma como você pensa, a forma como você as atitudes de amor, até mesmo os seus erros. Você mostrou para alguém aquilo que é bom, aquilo que não é bom. Então, eu não posso dizer que seja um pecado, pode ser uma decisão individual de cada casal, mas eu acho que as pessoas precisariam refletir mais e precisariam fazer uma revisão das suas cosmovisões. Se ela não está sendo envolvida na cosmovisão reinante. Porque, veja, há tempos atrás, isso não é novo, né, dos casais começarem a decidir não ter filhos, não é tão novo. Isso já tem algumas décadas acontecendo. Só que hoje, o que está acontecendo na nossa sociedade fora da igreja, né? Você vê pessoas vivendo sozinhas, ou com um gato ou com um cachorro. Então, nem mais a companhia do outro ser humano já é suficiente. Então, as pessoas elas têm os seus relacionamentos, né? Eventuais, elas se reúnem sexta-noite, sábado à noite, eu encontro alguém, eu passo aquela noite com aquela pessoa, mas eu volto para minha casa, para o meu cachorro, para o meu gato. E eu não quero conviver com aquela pessoa. Então, eu acredito que isso é um sintoma de uma doença do ser humano, de uma incredulidade, de uma falta de compartilhar, uma falta de se doar, de suportar, de viver as diferenças. A gente está se tornando tão egoísta e tão incrédulo que a gente quer cada vez mais viver a nossa vidinha sozinho. O cachorro e o gato é uma companhia que eu não preciso conversar com o gato, nem com o cachorro. Eu não compartilho nada com ele. A hora que eu não quiser mais, o cachorro manda embora. Então, veja, é a atomização do ser humano. É tornar o ser humano quase que uma máquina, né, individualista. Então, eu recomendaria a esses casais, principalmente cristãos, né, fazerem uma revisão das suas crenças fundamentais, que é o que forma a nossa cosmovisão. O que eu creio? O que são os valores mais importantes da minha alma? É me servir do mundo? Ou servir ao mundo? Ou servir ao próximo? Ou amar a Deus? Ou propagar, inclusive, o reino de Deus? A propagação do reino de Deus também vem pela família. Não é só pela evangelização.
Não é só pelas missões, não é só pela pregação. A propagação do reino vem pela formação de filhos. Eu gostaria que, por exemplo, se eu tivesse numa cultura norte-americana, que é uma cultura mais afluente, né, com mais recursos, eu gostaria de ter tido 6, 7 filhos. 3 filhos no Brasil hoje já é bem difícil, né? Você vive com um orçamento apertado. Você deixa de fazer coisas porque você tem que cuidar de 3 filhos. É uma opção. Eu gostaria que pudesse ter 6, 7 filhos, 8 filhos, né? E dar uma boa educação, um bom cuidado para todos eles. Mas no Brasil hoje é mais difícil. Mas eu creio que tem muita incredulidade, muito egoísmo, muito medo. Nós estamos vivendo uma sociedade muito medrosa. E eu não acho isso bom para a sociedade, nem para nós, pessoalmente. Uma coisa que você comentou, né, na sua fala, e achei curioso assim, para poder compartilhar com a gente. Como é ser pai nas diferentes fases da vida, tipo, de um filho ou de vários filhos, né? Como que foi isso na sua experiência e como a gente poderia ter essa ideia, né? Devido à maior facilidade que eu tive em relação ao meu pai, porque eu fiz uma universidade, eu comecei com um bom emprego, né? Meu primeiro emprego foi de engenheiro. Eu nunca trabalhei antes em nada. Aos 18 anos eu já estava começando a fazer estágios na própria universidade, mas o meu primeiro emprego de carteira assinada já era como engenheiro. Claro que eu tinha um salário bom, eu tinha um conforto maior, então isso me proporcionou ter um maior tempo com os meus filhos. Eu trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo eu era livre. Então eu convivia com os meus filhos, eu passeava com os meus filhos, e a criança pequena, ela precisa de maior dedicação dos pais. A mãe é mais natural, né? A Beth foi uma excelente mãe, até hoje ela é uma excelente mãe. Ela é bem amorosa, muito dedicada, muito esforçada, sempre viveu para os filhos assim de uma forma muito intensa. O pai fica menos, né? Porque o pai sai para trabalhar normalmente, né? Tem algumas configurações hoje diferentes. Mas eu acho que quando a criança, até uns 10, 11 anos, é muito importante o pai estar muito presente com a criança. E nós, como cristãos, né? Orando com a criança, fazendo o nosso devocional familiar, embora nem sempre dê para fazer, né? Nunca eu consegui fazer isso de forma como eu gostaria, diariamente. Sempre tinha um probleminha ou outro que atrapalhava o planejamento. Mas estar com as crianças, conversar com os filhos, né? Hoje, por exemplo, eu tenho meu filho de 18 anos, eu converso muito com ele. E ele é muito conversador também. Já diferente do meu filho do meio, o Elias. O Elias não é muito de conversar. Ele tem mais dificuldade de conversar. O Daniel, o de 18, ele fala pelos cotovelos. Fala o tempo todo, quer sempre conversar. E agora ele está fazendo direito, ele está estudando filosofia, estuda filosofia por conta própria, né? E ele fica lá me fazendo pergunta o tempo todo. Pai, como é que é isso? Vamos conversar isso. E é um tempo importante com ele. E eu gostaria até de ter mais tempo livre para conversar com ele. Mas eu acho que os filhos, você deve, principalmente na primeira infância, dar muito do seu tempo. Muito, muito mesmo. Brincar, conversar, corrigir, levá-lo à igreja, né? É uma coisa que muitos pais falham hoje, né? Não levar as crianças à igreja, achando que, não, eu levo, mas ele depois vai decidir. Não, não é assim. Você tem que direcionar o seu filho quando criança. Quando, numa idade mais jovem, adulta, aí não. Aí você não tem como botar coisa na cabeça do jovem, né? Aí é mais pelo exemplo, é mais por uma conversa, quando você tem que ter sabedoria. Quando ele pedir o conselho, não ficar dando conselho que ninguém está pedindo para você. Então, cada fase é uma fase diferente. Muitas vezes as pessoas falam assim, a filha adolescente dá muito trabalho. Eu não tive trabalho com meus filhos adolescentes. Não tive.
uma questão ou outra, um aprontar ou outro do adolescente, normal, eles aprontaram. Mas assim, casos esporádicos, né? Mas eu acredito que se você faz bem o trabalho inicial da primeira infância, você vai ter menos problema no futuro. Quanto mais tempo você gastar naquela primeira infância, junto, presente, mostrando o teu amor, o teu cuidado, a adolescência e a juventude vão ser tranquilos. Eu tenho filhos tranquilos. O meu filho do meio é o que eu gostaria que estivesse na igreja, né, frequentando a igreja, comprometido com o Senhor. Não está. É o meu maior aborrecimento hoje, a minha maior tristeza. Mas os outros dois estão firmes, estão na fé. Mas eu ainda creio que o filho do meio, Elias, vai voltar. Ele vai voltar. E em breve, se Deus quiser. Mas esse tempo inicial com a criança é muito importante. A criança precisa de apoio, precisa de conversa, de pai presente, de mãe presente. Isso é muito importante. Vamos encerrar? É isso então. Muito obrigada aqui por esse tempo. Acho que foi uma conversa super rica. A gente pôde trazer assuntos, assim, acho que muito importantes mesmo para o nosso crescimento como pessoa, como cristão. E acho que deu uma visão bem legal, assim, sobre o tema paternidade para não cristãos também. Então, muito obrigada. Eu que agradeço vocês. Hoje. Muito obrigado mesmo pela participação, pela conversa, assim, foi muito legal. E a gente abre um espaço para você quiser dar algum recado, né, mandar falar alguma coisa, né, referente. Okay. Fique à vontade. Eu quero dizer aos pais, né, que aqueles que talvez ainda não sejam pais, né, não tenham medo, não. Nós pais, nós cristãos, né, nós podemos confiar em Deus, Deus vai nos capacitar, Deus vai nos dar força, Ele é que sustenta o universo. Deus, outro dia eu estava conversando com uma irmã, eu falei, minha irmã, há 150 anos atrás, onde que você estava? Não estava. Não estava. E o mundo já estava aí. E Deus continua controlando esse mundo desde toda a eternidade. Então Ele vai te dar força, Ele vai te dar capacidade, Ele vai sustentar a sua família. Claro, você tem que usar de sabedoria, de bom senso, de entendimento. Mas não tenha medo, não. Não seja incrédulo. Creia, o Pai vai cuidar da gente, vai cuidar dos seus filhos, vai te dar sabedoria. Se dedique, né? Procure o conhecimento nas Escrituras, procure pessoas especializadas que já passaram por isso, converse com os mais velhos. Né? Essa conversa que eles estão tendo aqui, né? Eles são jovens. Eu já estou com 60 anos. Mas eu ainda gosto de conversar com pessoas que têm 80, 90 anos. A gente sempre tem que estar aprendendo com as gerações, sejam os mais novos, sejam os mais velhos. Mas não tenha medo, vá em frente. Você vai ter filhos que vão decepcioná-lo. Não é uma receita de bolo que você vai fazer a receita de bolo com os elementos ali, com o processo certo, e vai ter garantia que o bolo vai ser gostoso lá no final. Não é assim. A vida não é assim. Nós temos que ser realistas, mas confiantes. E olhar para trás também, olhar para gerações anteriores, que eu vejo pelo meu pai, que já faleceu, puxa vida, lutou e construiu uma família com muito recurso, muito menos recurso do que eu tive. E os meus filhos estão tendo mais recursos do que eu tive. Então nós não precisamos ter medo, nós precisamos ser confiantes, crer em Deus e tocar a vida para frente. Essa é a minha palavra final. É isso aí. Muito obrigada. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal. Isso aí. A gente tem visto lá que tem muita gente assistindo, mas o pessoal não está se inscrevendo, então, por favor, a gente tem se esforçado nos episódios, fazendo com bastante carinho. Clica lá no botãozinho inscreva-se e nos apoie aí, nos ajudando aí a colocar mais episódios e fazer a palavra de Deus seguir aí para mais pessoas. É isso aí. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.